Fernando Magalhães, estamos neste momento, durante o ano 2020 e 2021 e até 2022, estamos a celebrar um grande feito da humanidade que foi a primeira volta ao mundo, ou seja, a primeira vez que a humanidade partiu de um sítio, andando sempre na mesma direção em torno do planeta, voltou ao sítio inicial. Esta viagem foi iniciada por Fernando Magalhães, é um navegador português, ao serviço do rei de Espanha. Por acaso ele não vai terminar esta viagem, ele vai levar a sua armada desde Espanha até às Ilhas Filipinas, mas o resto da armada vai ficar por lá e há um navio único que vai regressar e completar a volta ao mundo. Eu já tive a oportunidade de fazer um vídeo para este canal, onde contei muito rapidamente a viagem completa de circunnavegação, começada por Fernando Magalhães e terminada por Sebastián Elcano. Hoje eu gostaria de focar apenas num lugar onde ele passou bastante tempo, que é a Patagónia. E pode-se dizer que há aqui uma série de ligações entre a América acabada de descobrir e a Europa que não são muito conhecidas do grande público e por isso vamos focar apenas neste episódio. Eu começo por falar de uma constelação, antes ainda de falar da viagem, eu gostava de falar de uma constelação astronómica que é muito cara à América do Sul, que é o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul é uma constelação que só é visível quando navegamos para sul, chegamos ali às Canárias e começamos a ver o Cruzeiro do Sul completo. É uma cruz de Cristo. Ela não tem grande utilidade em navegação do Equador para cima. A utilidade dela é indicar no céu dos mares do Sul onde é que está o Polo Sul. Portanto, aquela cruz de Cristo, pronto, estamos a pensar que são navegadores cristãos que vão por aí, por esse mundo fora, veem o sinal da cruz no céu e aquele sinal, aquela cruz está alinhada com o Polo Sul. É só uma questão de saber qual é a distância, quando ela está empinada, mede-se e temos a distância. Esta cruz foi importantíssima para o Brasil. O Cruzeiro do Sul dá nome a imensas coisas no Brasil. É o cruzeiro, a moeda, é a cidade de Vera Cruz, a terra de Vera Cruz. A cruz está muito presente no Brasil. Mas quando nós caminhamos para sul e vamos caminhando, há uma linha que é o paralelo 35, que tem uma particularidade. A partir dessa linha, esta cruz de Cristo que se via empinada começa a ver-se invertida. Portanto, nós podemos vê-la vertical como Cristo, a cruz onde Cristo morreu, ou podemos vê-la invertida, que foi a crucificação de Pedro. Portanto, tem esta conotação também religiosa. A partir do paralelo 35, tanto vemos a cruz de Cristo como a cruz invertida de Pedro. Ou seja, podemos dizer que o paralelo 35 é o paralelo da humildade. A partir daqui, as coisas vão ser mais difíceis e há que ter humildade se queremos ir levar a nossa viagem a um porto. Este paralelo é onde está o Rio da Prata. Por isso é que eu estou a dizer isso. É que é no Rio da Prata que Fernando Magalhães descobre que ali não consegue atravessar a América naquele ponto e que vai ter que andar a sul à procura da passagem. Bem, então, Fernando Magalhães, que levava da Europa uns mapas que lhe davam indicações de haver uma passagem que podíamos atravessar a América de um lado para o outro e descobrir aquele mar que sabia que estava lá do outro lado. Em princípio, ele pensava que era o Rio da Prata, mas afinal não era. E, aliás, ele continuou a navegar para sul, a navegar à procura dessa passagem. Mas a passagem existe, mas está a uma distância gigantesca. Ou seja, se o paralelo do Rio da Prata está em 35 graus, o paralelo onde ele vai encontrar a passagem está em 52 graus. Para quem conhece melhor a Europa, é como se o paralelo 32 norte está em Alcácer Quibir e o paralelo 52 norte está em Amsterdão. Portanto, esta é a distância a que ele está da tal passagem, desde Alcácer Quibir em Marrocos até à Holanda, aos mares do norte. Portanto, havia muito caminho para navegar até ele encontrar a passagem. Então, ele navegou para sul, 35 sul, vai olhando para todas as baías que vai encontrando e às tantas, no paralelo 49 sul,
ele encontra uma baía, não é passagem, mas ele decide parar ali. Estamos a chegar ao outono, estão a ficar os tempos bastante mais complicados e é arriscado ir ainda mais para o sul e encontrar um clima ainda mais desfavorável. Então ele fica ali 5 meses naquela baía. E é esta baía onde acontecem imensas coisas interessantes e que fazem uma ponte entre aquele lugar na América e a Europa. No paralelo 49 Sul encontrou esta baía, a que chamou Baía de São Julião, e chegou ali no final de março, princípio de abril. Acontece que eles ficam ali, os navios põem âncora, vamos parar aqui. Acontece que o dia 1 de abril de 1520 era o domingo, dia de Ramos. E então há uma missa, digamos que é a primeira missa na Argentina, ainda hoje a Argentina celebra esta data como a primeira missa em terras argentinas. Esta missa, porque este ano houve uma pandemia, ia ser uma missa, uma grande celebração com o Papa. Reparem, é a primeira vez que temos um Papa argentino, iria celebrar a primeira missa em território argentino, mas a pandemia não permitiu. Agora, esta missa depois tem um lado negro para Fernando Magalhães, é que ele convida os restantes capitães dos outros navios e eles não vêm, não se juntam a eles para jantar, e ele percebe que está ali qualquer coisa a correr mal. E a verdade, o que vai acontecer é que logo assim que chega ali, há um motim. Portanto, esta primeira semana em que eles estão na Baía de São Julião, há um motim, quase que tudo iria correr mal. Magalhães conseguiu reverter o motim a seu favor e houve um julgamento. Houve um julgamento, há uns tantos que vão ser condenados à morte, há uns que vão ser degradados e que ficam lá, os navios deixam-os abandonados para lá. Isto quer dizer que na Baía de São Julião, além de ser um primeiro momento fundador, que é a primeira missa, é também o primeiro julgamento daquela terra e é a primeira condenação. Portanto, há aqui também, para o mundo da justiça, um momento inaugural ali na Baía de São Julião. Fernando Magalhães lá resolveu a questão do motim, tiveram que ficar ali todos durante 5 meses naquele lugar frio, desértico, gélido. Magalhães aproveitou para recuperar os navios, calafetar os navios, fazer aguada, essas coisas. Mas também aproveitou para fazer exploração, porque podia ser que houvesse ali uma passagem, podia ser que houvesse indígenas que conhecessem a passagem. A verdade é que há um dos navios, que é Santiago, que vai explorar o Rio Santa Cruz. O Rio Santa Cruz é um bocadinho mais abaixo. E é um rio muito interessante porque ele, se é que aquela nau foi até à nascente, não sabemos, este rio tem início no Largo Argentino. E o Largo Argentino, que é um lago emblemático hoje em dia com imensos turistas, é um posto turístico porque junto a si os glaciares. Porquê é que eu estou a falar nisto? Porque hoje, junto aos glaciares, junto ao glaciar mais famoso daquela região, está o glaciar Perito Moreno, frente à Península de Magalhães. Portanto, Magalhães não deve ter chegado à Península de Magalhães, mas está ali um lugar com o seu nome. E, junto ao Largo Argentino, há uma cidade que se chama El Calafate. E esta cidade, que fica junto ao Largo Argentino e junto ao Rio de Santa Cruz, tem este nome porque existe uma planta naquela terra chamada Calafate da Patagónia. Porquê é que eu estou a falar desta planta? As pessoas daquela região dizem que este nome foi dado por Fernando Magalhães. Não sabemos se é verdade, se não há provas, mas a verdade é que marca aquela região e liga a Fernando Magalhães. E porquê é que se chamava assim? É uma planta que tem uns frutos, tem umas bagas que só aparecem em alguma parte do ano e têm um óleo, aquela planta produz um óleo. Então dizem que Fernando Magalhães andou à procura de plantas que pudessem servir para calafetar os barcos e esta planta ficou o calafate, que é calafate de calafetar. Temos aqui uma ligação direta entre Fernando Magalhães e aquela região, à custa da planta e à custa desta cidade. A planta calafate tem ainda outra particularidade que nos liga também à mitologia da Europa. A planta calafate, dizem as pessoas da Patagónia, que se um visitante comer uma baga de calafate, que
irá voltar à Patagónia. Portanto, se comermos uma baga de Calafate, irei voltar a Calafate. Irei voltar à Patagónia. Ora, esta lenda é muito semelhante a uma lenda que existe na mitologia grega, que é a lenda da Perséfone, que foi raptada pelo deus Plutão, o deus dos infernos, e ela foi para o inferno raptada. A mãe dela, Deméter, faz tudo cá fora para a tirar do lado dos infernos e consegue. Mas o problema é que a Perséfone, antes de sair do Hades, antes de sair do inferno, comeu bagas de romã. E por causa de ter comido bagas de romã, ela ficou condenada a ir sempre voltar, ela tem sempre que voltar aos infernos. Digamos que este é um mito que está relacionado com as estações do ano. Portanto, ela volta, ela sai na primavera e regressa no outono e no inverno. Portanto, temos aqui mais uma ligação. Será que alguém que visitou a Patagónia e viu aquele sítio tão frio que parece o Hades, a baga que faz com que um dia possamos lá voltar se a comermos? Bem, enquanto estavam na Baía de São Julião, esta nau que andava a explorar o rio Santa Cruz acabou por naufragar. Naufragou, o rio ainda está bastante longe, aquele rio daquela Baía de São Julião, portanto aquilo foi bastante difícil primeiro, para os tripulantes do navio conseguirem chegar à Baía de São Julião. São talvez 100 quilómetros entre uma coisa e outra, tiveram que fazer a pé, no meio do gelo, no deserto, aquele deserto da Patagónia, e conseguiram chegar à Baía de São Julião, conseguiram ir recuperar todos os víveres e todos os materiais que estavam no navio, mas digamos que é o primeiro naufrágio, foi a primeira baixa de Fernando Magalhães, foi este naufrágio no Rio de Santa Cruz. Ainda na Baía de São Julião aconteceu mais um episódio que tem a ver agora com o primeiro contacto entre os europeus e os habitantes da Patagónia. Um dia estão eles lá junto dos navios e aparece um homem muito grande. Pigafetta, eu tenho que dizer que Pigafetta foi o cronista desta viagem, contou esta viagem com grande pormenor. Ele diz que um dia apareceu um gigante tão alto que o maior de nós só lhe chegava à cintura. Bem, isto é um bocadinho exagero. Este gigante era um Tehuelche, eram os indígenas que habitavam aquelas terras. Os Tehuelches eram um povo muito alto, mas não tão alto como o Pigafetta nos fez crer. Imediatamente, quando os marinheiros tiveram contacto com este povo, e isto é o Pigafetta que afirma na sua crónica, Fernando Magalhães deu um nome a estas pessoas, chamou-lhes Patagões, Patagones. Assim aquela terra ficou a terra de Patagones e por isso é hoje a Patagónia. Porquê o Patagão? Há pessoas que dizem, eles tinham os pés grandes, eram grandes e tinham os pés grandes. É capaz de não ser isso. Acontece que Fernando Magalhães saiu de Espanha em 1519. Ora, poucos anos antes, em 1512, tinha saído um livro de viagens e um livro de cavaleiro, assim, um livro de aventuras. Um autor que não se sabe bem quem é, talvez seja Francisco Vázquez, mas não é certo. O livro foi escrito sem um nome na capa. Este livro chama-se Prima León. Ora, neste livro, o Prima León encontra um ser estranho, um homem, mas é um homem que é quase selvagem e que é o Patagón. Portanto, em 1512 já havia um homem selvagem num livro que era o Patagón. Muito provavelmente é daí que vem o nome Patagón. E, portanto, não havia assim tantos livros de aventura na época. Havia tanta gente no navio culta, aqueles capitães eram cultos. Alguém deve ter ouvido falar deste e quando viram aqueles homens, este homem é o Patagón. Mas há mais uma ligação entre os Patagões e a literatura europeia. E é muito curioso porque Pigafetta diz que encontrou aquele gigante e ele olhou para eles e apontou para o céu com um dedo. E diz Pigafetta, ele acha que nós viemos do céu. Ora, o que acontece é que há um livro de Shakespeare, A Tempestade de Shakespeare, em que há uns marinheiros que chegam a uma ilha e encontram um ser estranho que é o Caliban. E o Caliban pergunta-lhes, vocês vieram do céu? E o marinheiro diz, não, caí da lua. Começa a gozar com a situação,
é muito provável que Shakespeare se tenha inspirado nos Patagões para a sua personagem do Caliban. É muito provável por este pequeno episódio, mas há um episódio ainda mais importante que, com toda a certeza, permite concluir que Shakespeare leu o Pigafetta e leu os episódios relativos aos Patagões, que é o seguinte: o Caliban tem uma religião própria, ele não tem Deus, tem um diabo, que é o Sétebos. Ora, exatamente o Patagão, de acordo com Pigafetta, não tem Deus, tem um diabo que é o Sétebos. Ora, era coincidência a mais a mesma palavra, exatamente a mesma palavra, aparecer em Pigafetta e em Shakespeare. Toda esta passagem de Fernando Magalhães pela Patagónia acontece durante o ano de 1520. Em janeiro e fevereiro ele estava no Rio da Prata, depois de março até ao final de agosto estava na Baía de São Julião, depois a seguir vai mais para sul, mais um bocadinho, mas só 2 dias depois resolve parar outra vez e fica de 26 de agosto a 18 de outubro em Santa Cruz, no Rio Gallegos, mais um rio. Ele já estava muito perto, ele não sabia. Ele ali, em Rio Gallegos, estava só a 2 dias do estreito que daria a passagem para o outro oceano, mas ele não podia adivinhar isso. Então ele fica em Rio Gallegos até 18 de outubro e, ao navegarem para sul, no dia 21 de outubro, eles encontram uma nova massa d'água, que não sabem se é um rio outra vez ou será a passagem. Começam a explorar essa massa d'água, veem que aquilo é sempre salgado, sempre salgado. Agora, eles ficam ali mais de um mês, até conseguirem encontrar o outro oceano do outro lado. Portanto, só no dia 28 de novembro é que eles atravessam para o Pacífico. É uma viagem muito complicada aquele estreito. É um grande feito Fernando Magalhães tê-lo conseguido fazer. Já só tinha 4 naus, mas mesmo assim todas elas atravessaram intactas. Bem, esta viagem de Fernando Magalhães, de facto, é um feito do ponto de vista da cartografia. Foi cartografado a imensa terra deste planeta. Foi acrescentado um novo oceano inteiro, quase metade do planeta Terra, aos mapas, que tinham aquela parte toda ainda por preencher. Nunca ninguém, com conhecimentos de cartografia, tinha visitado aqueles territórios. Portanto, ele acrescentou mais um oceano. Do ponto de vista da astronomia, Fernando Magalhães tem vários legados, digamos assim. Eles têm o nome associado às nuvens de Magalhães. No céu existem 2 manchas, são só visíveis no hemisfério sul, e são 2 manchas muito ténues, muito difícil de ver a olho nu, mas que são conhecidas, e os teoelches também as conheciam, e hoje são conhecidas como as nuvens de Magalhães. Para além de, agora, acrescentamos esta da lua Sétebos, ser uma lua associada a um deus de um indígena descoberto por Fernando Magalhães, ou até o legado da botânica da planta que ele usou para calafetar. Mas claro que o mérito grande desta viagem não é esse. O mérito grande desta viagem é, primeiro, mostrar que conseguimos atravessar o continente americano e passar para o outro oceano que está logo a seguir, que é o Pacífico. Ou seja, o planeta Terra é constituído por terra rodeada de água e não água rodeada de terra, seria outra possibilidade. E mostrou, não foi ele, foi depois Sebastião Elcano, mas o conjunto dos dois, entre Magalhães e Elcano, provam que conseguimos circunnavegar a Terra completamente, seguindo sempre para o oeste ou sempre para o leste. É sempre possível ligar todos os continentes e todos os oceanos navegando. E claro que depois, do ponto de vista da economia, digamos assim, mundial, ele ligou as terras que estavam do outro lado da Europa, onde estão as Ilhas Molucas, onde estão as Ilhas das Especiarias. Ele provou que se podia chegar a elas tanto navegando para este como para o oeste, o que na altura era um facto interessante, porque o mundo estava repartido comercialmente, digamos assim, entre Portugal e a Espanha, e cada um geria a sua direção no planeta. Este encontro de Fernando Magalhães com os indígenas da Patagónia, os teoelches, não foi caso único, porque
Ele já tinha encontrado os indígenas no Brasil e mais tarde vai encontrar aqueles povos todos das ilhas que hoje chamamos Filipinas. Felizmente, aquele seu cronista, o Pigafetta, que era um homem muito interessado pela parte humana de quem ia encontrando o caminho, teve o cuidado de criar um relato muito fidedigno de hábitos, de formas de vestir, de formas de se comportar e, inclusive, mesmo dicionários. É capaz de ser o primeiro dicionário de povos indígenas do Brasil, de povos indígenas da Patagónia e depois, mais tarde, quando eles chegam às Filipinas, ele também vai fazer um levantamento de palavras e faz pequenos dicionários. Digamos que é talvez a primeira vez que há este confronto mais próximo e mais duradouro entre o navegante e os povos indígenas que habitam aqueles lugares e que nunca tinham visto pessoas diferentes daquelas das suas tribos. Digamos que esta viagem de Magalhães tem também esta componente importantíssima para a antropologia, para o conhecimento da humanidade como um todo, e depois com este aparecimento na literatura, logo pela mão de Shakespeare, leva esta viagem então a outra dimensão ainda, porque temos a parte antropológica e depois a parte da literatura e que depois leva à nomeação de luas de Urano e portanto temos aqui umas ligações interdisciplinares só com aqueles 5 meses passados na Baía de São Julião. Se você gostou, deixe o like, compartilhe e assine o canal. Para receber notificações de novos vídeos, clique no sininho.